comigo e me disse uma coisa que me surpreendeu antes do início do programa. O senhor já foi evolucionista? Eu já fui evolucionista por muitos anos. Eu acreditava numa suposta evolução e praticamente meu posicionamento era aquilo que é conhecido hoje como evolucionismo teísta. Então eu aceitava a evolução como sendo verdadeira, mas eu também acreditava que Deus tinha sido a fonte inicial. Eu só não sabia como encaixar essas duas coisas. E como é que o senhor mudou de ideia? Isso ocorreu mais ou menos há uns 15 anos atrás, foi um período de cerca de uns 5 anos aproximadamente, onde aquilo que eu acreditava, ao trabalhar com outros pesquisadores, eu comentava como sendo um fato e eles falavam, não é bem um fato assim, não é bem assim. Eu perguntava, como que não é bem assim? Não, nós estamos trabalhando a respeito disso. E eu percebi que muito do que me foi passado como fato, na verdade, não era fato. E quando eu comecei a procurar essas evidências, eu não as encontrava. Eu passei um tempo assim de uma angústia interna muito grande, não foi assim transparente, mas seria mais ou menos tudo aquilo que você acredita, de repente começa a ruir. E depois de 5 anos mais ou menos, eu já tinha uma posição muito estabelecida dentro do que hoje eu chamo de o que é conhecido como criacionismo científico. Ou seja, o criacionismo científico, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem a complexidade que nós encontramos na vida, nem a complexidade que nós encontramos no universo. Agora, doutor Adalto Lourenço, vamos falar um pouquinho então da Bíblia, né? Quem lê a narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, especialmente Gênesis capítulo número 2, que fala da criação da mulher, aquela linguagem parece historinha da carochinha, não parece não? O senhor acredita naquela... Como cientista, como é que o senhor lê Gênesis 2, criação da mulher? Olha, eu tive que me deparar com essa questão e foi algo muito interessante, só para ter uma noção. Ao ler o texto nos diz assim, que o Senhor Deus faz cair pesado sono sobre Adão. Daí o Senhor retira uma das suas costelas, preenche o lugar com carne, e dessa costela que ele havia tomado, ele faz uma mulher e traz a Adão. Isso não fazia muito sentido, até que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Veja que coisa interessante. Deus faz cair pesado sono sobre Adão. O que é isso? Isso é anestesia geral. Então, um procedimento cirúrgico que ia ser aplicado a Adão, e Deus usa a metodologia correta, fazendo com que ele venha a adormecer profundamente. Isso é apenas anestesia geral. Daí ele retira uma das suas costelas. Isso sempre me incomodou. Por que a costela? Isso ficou fácil de ser entendido nesses últimos anos. Nós descobrimos que as costelas, elas possuem algo chamado medula óssea, isso já era conhecido, mas na medula óssea é encontrada uma quantidade muito grande do que nós conhecemos hoje por célula-tronco. A célula-tronco é justamente aquilo que é necessário para podermos clonar uma outra pessoa, ou clonar um órgão, ou clonar uma cartilagem, ou seja lá. Então, o relato bíblico é preciso cientificamente. Não existe nenhuma aberração ali. Talvez a grande maioria dos cientistas não concordem com a maneira que Deus usou, mas não está errado o processo que ele usou. Mas a ideia do texto é mostrar, né, falando agora teologicamente, mostrar que o homem e a mulher são um, voltam a ser um pelo casamento. Correto. Né? Eles têm a mesma essência, que é o que o senhor chama de clonagem.